Programa Santa Fé, um oferecimento Paróquia Santa Rita, construindo a comunidade dos sonhos. Olá, boa tarde, Santa Fé levando para você o perfume das flores do mês de setembro e da Palavra de Deus. Boa tarde, Jesus. Boa tarde, Padre Camilo. Boa tarde a você que nos recebe, né? Perfume mesmo. Estação maravilhosa, né, Linda. gente? A gente fica andando aí pela rua, esses ipês amarelos. E aqui os manacás são quem Os manacás dão o ritmo, dão né? o ritmo, o perfume. É impressionante. Vocês vão ver agora essas imagens dos manacás que estão do lado da entrada da casa paroquial aqui da paróquia, e lembrar o seguinte, que esses manacás vieram de São José das Três Ilhas. Eu fui fazer uma visita, uma igreja histórica muito bonita, e de Mercês de Água Limpa, que a minha mãe plantou, que veio da fazenda do meu avô. Ela plantou em nossa casa, então eu fiz questão de trazê-los para cá, para ter um pouco de Mercês de Água Limpa em Juiz de Fora. Maravilha. Eu adoro a composição de cores dos manacás, né? Esse rosa com lilás e meio branco, eu acho a coisa mais linda E o do perfume, mundo. Gesane, à noite, porque está na janela da sala da casa paroquial. Então a gente abre a janela, o perfume entra dentro de casa. Depois eu estava vendo o Globo Repórter, que falou sobre o pessoal do Irã, que é antigo Império Persa, e eles amavam flores. E eu acho que eu sou meio... como que fala? Persiano, iraniano, porque eu amo flores, não é? E isso não é muito comum, não. Um homem gostar de flores assim não é muito comum, não. Eu também gosto muito, inclusive a minha avó enterrou o meu umbigo no pé de uma roseira muito bonita que tinha lá em Piau. Aliás, existe ainda uma roseira vermelha. E interessante você estar falando isso, eu sou alucinada com as flores. Às vezes as pessoas falam assim, Gesane é uma pessoa muito difícil de me dar flor. Eu falei, gente, de dar presente. Eu falei, flor, eu fico tão feliz quando eu ganho umas flores. E o ano passado, em julho do ano passado, eu recebi a visita de uns amigos em casa e eles levaram para mim um lírio plantado. E logo depois, né, a flor mesmo caiu e eu viajei, enfim, o pé murchou ali. Eu já ia jogar aquilo fora quando eu percebi que num toquinho assim vinha nascendo um pequeno brotinho. Eu falei, não, vou cuidar dele. E quando foi semana passada mesmo, para brindar a primavera, aquele lírio que agora tá desse tamanhozinho assim, mas abriu um lírio laranja maravilhoso. Então eu falei, que maravilha. Eu fico lá conversando, eu falo, que bom que você veio enfeitar a minha casa. E o Chico fica assim, você tá doido? Eu falo, não, é por isso que ele tá aqui, eu converso, eu adoro conversar com as flores. E elas parecem que gostam, né? Dão uma resposta. Sem dúvida gostam, e se você olhar o padrão da beleza e da honestidade, da pureza que Jesus usa, tem a ver com os lírios dos campos. Ele fala, nem Salomão, que foi o rei de bom gosto, conseguiu fazer tanta beleza como as flores e os lírios dos campos. Palavra de Jesus. A flor, ela lembra essa pureza e ela lembra o perfume da fé. Eu quero lembrar a você isso. Então eu quero hoje fazer uma oração muito especial. Se você tem uma plantinha, coloca perto do seu televisor, que no final do programa eu vou estar abençoando o seu vaso de flor. Padre Camilo, o senhor publicou recentemente um artigo no Diário Regional, e aí eu queria trazer aqui, que eu achei muito interessante o que o senhor colocava lá, queria trazer para a gente poder explicar para as pessoas também. O título do artigo do senhor era Bíblia e a Cruz, né? A igreja, o senhor disse que seria a responsável por popularizar o sinal da cruz. Sim. Isso especificamente não é em função da morte de Cristo, dele ter sido crucificado, Em função pregado disso. numa cruz. Seria isso? É isso, claro. Então explica melhor, por Veja, o que eu quis dizer é que o ato da cruz, como você deve ter no texto aí, já o profeta fala que aqueles que são marcados com o sinal do tal, aquela cruz sem a parte de cima que os franciscanos usam, esses serão poupados. E Cristo veio e é pregado na cruz. A serpente de bronze também foi suspensa numa haste, e todos que olhavam para aquela serpente de bronze eram curados. Só que a cruz ficou um símbolo meio que ambíguo. Se ali fala, e ambíguo
porque a Bíblia ela vai fazendo a revelação, ela vai mostrando. Ao mesmo tempo que é numa cruz, numa haste, que uma serpente salva os que são picados de cobra, Moisés pôs essa serpente ali, se o próprio tal é a marca daqueles que serão livres da perseguição da mão de ferro de Deus, Jesus morre e é pendido numa cruz. Então o cristianismo nasce de todo esse processo que vai sendo gerado, o catolicismo nasce daí, e então o catolicismo começa a popularizar a cruz, pegando, né, na própria Bíblia, em 1 Coríntios, capítulo 1, versículo de 22, 23, 24, fala, né, a cruz para muitos é escândalo, mas para nós é poder e força de Deus. Isso, Gesane, encanta a nós na religião, porque eu fico vendo esses caras que vira e mexe, diz que converte e funda uma religião. O catolicismo, ele foi gestado. Se você pegar os princípios e até mesmo o estético do catolicismo, que é a cruz, que é a igreja com torre, ele vem já desde o Antigo Testamento sendo gerado como uma criança, gerado no ventre. Então você pensa, a cruz está lá no tempo de Moisés. Diz que Moisés estava com a mão cansada e eles seguravam a mão dele para que ele pudesse abençoar. Olha, porque a mão dele ele já não tinha força, e eles seguraram a mão de Moisés, as mãos de Moisés. E a serpente de bronze numa haste, é uma cruz. O próprio Cristo, assim como a serpente foi levantada no madeiro, será necessário que o Filho do Homem seja levantado. Então ali essa estética, a própria ideia do profeta Elias fazer um altar debaixo de uma árvore reta, por isso a igreja tem a torre, para dizer que todas as orações se convergem para os céus. E já que o senhor falou em oração, o senhor afirma nesse artigo também que toda oração ela tem que começar e finalizar Católica, com sim, claro. o sinal da cruz. Sinal da cruz. O sinal da cruz é um exorcismo, né? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A ressurreição da esquerda para a direita. Então, eu explico, esse é o último artigo. São 3 artigos que eu escrevi. O significado, a importância e o sinal da cruz na Bíblia. E que depois eu quero publicar um livro para que as pessoas possam entender essa oração tão ímpar, que é o sinal da cruz. E o senhor falou que é uma exortação, não. Um exorcismo. Um exorcismo, né? Então, andar com a cruz no peito, a gente afasta ali também qualquer mal, né? Seguramente sim. Se você pegar todas as passagens de São Paulo que se refere à cruz, refere nesse sentido. E mesmo já no livro do profeta do Antigo Testamento, vai mostrar isso aí para nós. O padre Zé Maria, né, que está em Goiânia agora, ele sempre falou que a gente tem que ter um crucifixo de madeira em cima da porta de entrada da nossa casa. Seria para isso, então? É para isso. Não pode ser um amuleto, porque na cruz você vê a redenção. Porque a cruz, quando você abre o braço, significa: eu amo os irmãos, eu sou apaixonado por gente, mas eu sou apaixonado por Deus. A cruz, ela sintetiza a própria ideia. Perguntar a Jesus: o que eu devo fazer para ganhar o céu? E quais são os mandamentos? Você, o mandamento é um só, são 2, né? Pode resumir em 2. Amar a Deus com todo o seu coração, com toda a sua alma, acima de todas as coisas. E amar ao próximo como a si mesmo. Então, a cruz, ela resume esses mandamentos. E ela mostra o poder redentor de Deus. Deus, através de seu Filho Jesus, salva a humanidade da morte eterna na cruz. Então, se a cruz é a salvação, quando eu faço o sinal da cruz, porque por onde pode entrar o pecado? No pensamento, no sentimento, nas entranhas. As entranhas, o conceito bíblico de entranhas
né, de vísceras. Por isso que o padre coloca o símbolo, né, aquele cordão, quando a gente veste a túnica, colocamos o cordão, porque cingir os cins significa controlar todos os desejos, seja o desejo sexual, seja o desejo da vaidade, seja o desejo de vingança. Então, você está guardado por Deus, não é? E esse ponto, dizem que o demônio não resiste à cruz. E eu quero fazer uma comparação para você muito interessante. Olha para mim agora, fixe. Você já viu o demônio manifestado dentro da Igreja Católica? Você acha que o demônio vai entrar onde tem a cruz? Não manifesta, meu amigo. Onde tem o crucificado, não basta a cruz, tem que ter Cristo. Então o demônio não entra onde está o crucificado. E muita gente não consegue fazer o sinal da cruz. Será por quê, hein? Você já parou para pensar? E aí você começa a perceber os valores. Bom, eu não vou ficar falando muito, pesquise na internet. Será por que muita gente não faz o sinal da cruz? Exatamente. Bom, eu achei muito esclarecedor, né? Eu já tinha lido o artigo e o senhor falando aqui agora me esclareceu mais ainda. Eu espero que você também de casa tenha gostado. E só para a gente finalizar aqui, palavras do próprio Padre Camilo, nesse artigo, ele afirma: a cruz é o símbolo mais precioso para o cristão. Ela é a nossa glória, mostra que estamos na presença de Deus e expulsa o demônio. A força da igreja fundada por Cristo está na cruz. É através do sinal da cruz que somos livres do pecado, da morte e do demônio. E é muito interessante você perceber que a lógica, a verdade da vida é isso, Gesane. Por isso, não dá, a teologia da prosperidade é a maior contradição do cristianismo. É uma maneira de falsificar Jesus, a doutrina da prosperidade. Por quê? Porque Jesus está dizendo o seguinte, que a paz, ela não é a ausência de problemas. Quem vive sem problema? Basta você dizer, e eu preguei no domingo passado sobre isso, por que uma mãe e um pai não dormem enquanto os filhos adultos não chegam da festa? Porque no fundo, então ela ora, mas no fundo há aquela tensão, vão chegar bem? Vão chegar vivos? Qualquer telefone que tocar, será que é a polícia? Então essa tensão, ela existe. Não existe pessoa nesse mundo com felicidade completa. Quem diz isso é mentiroso. E quem tem não dura muito, essa felicidade. Então a cruz é essa realidade que nos mostra o sucesso, a vitória de Cristo, a redenção, mas nos mostra também a dor. Então ninguém vive sem dor. Amanhã você vai ser mamãe, e você vai ver o seguinte, a dor do parto, né? As contorções e coisas mais que tem próprio. Mas depois da dor vem um filho, vem uma vida. E não é lindo isso? Aliás, Jesus usa a comparação para falar da vida. Olha, a vida tem sofrimentos. Olha a mulher, ela sente as dores do parto, mas depois que a criança nasce, ela esquece. Porque veio um homem à vida, à luz. Então, esse contexto ele é muito interessante. A cruz na Igreja Católica e o crucificado lembram a redenção e lembram também que a nossa vida ela é feita de bênçãos, mas o que vai... aliás, a cruz não é falta de bênção, não é ausência de bênção, mas a nossa vida é feita de felicidade e de dor, de prazer e de dor o tempo todo. E é isso que calibra a nossa santidade. Não há salvação sem cruz, né? Não Mas há. Deus não dá nenhuma cruz maior do que aquela que a gente possa carregar. Que a gente não consiga carregar. Bom, a gente... Sim, pode ser. Pode concluir. Por isso que a Santa Rita tem a cruz na mão. Olha que coisa bonita. Para mostrar para nós que esse é o significado. Se você tem uma cruz para carregar, um problema, não é desprezo de Deus. É só você saber otimizar isso, porque você, sabendo ler espiritualmente, você pode ter certeza que é para o melhor para você. Maravilha. A gente vai para um rápido intervalo e já voltamos com a bênção da água e bênção também para as plantas, hein? Separa aí a sua plantinha, o seu vaso com flor, que o padre vai fazer uma bênção especial para que ela possa florir e enfeitar a sua casa aí, dando a certeza da presença de Deus na sua casa. É um instante só.
A Paróquia de Santa Rita oferece uma ótima oportunidade para você presentear e aperfeiçoar seus conhecimentos. Temos livros, CDs, DVDs, camisas, quadros e imagens religiosas. Outras informações, telefone 3226-1368 ou venha nos visitar na Rua Barão do Retiro, 388, bairro Bonfim, Juiz de Fora. Santa Fé está de volta e agora eu trouxe um tema aqui meio polêmico para a gente conversar a respeito aqui. Eu falo com o Padre Camilo que eu fico ouvindo, né, algumas conversas por aí e eu penso algum assunto para trazer para cá, para que quem ouça, quem esteja nos assistindo, possa também ter isso claro e divulgar corretamente a nossa fé cristã. Padre Camilo, o assunto então seria casamento de segunda união. Para a gente começar, eu fazer as perguntas aqui para o senhor. Primeiramente, o que a igreja entende como sacramento do casamento? O que seria o sacramento do casamento para a igreja? O que a igreja prega? O sacramento do casamento é a réplica, a metáfora, não sei se a palavra seria correta, me desculpe se essa palavra não é correta, entre a relação de Deus com o povo, de Cristo com os batizados. Então, o casamento é a visibilidade do eterno. Através do amor homem e mulher, do amor esponsal, olha que palavra bonita, os filhos, os recém-nascidos, as crianças podem entender quão grande é o amor de Deus para com a humanidade. Assim como meu pai é apaixonado pela minha mãe, Deus é apaixonado por mim e pelas pessoas. Assim como meu pai nunca gritou com a minha mãe, meu pai nunca humilhou minha mãe, nunca bateu na minha mãe e sempre procurou surpreendê-la, apesar de algumas discussões, que é próprio, surpreendê-la com presentes, com festinhas e vice-versa, a mãe também ao pai. Deus tenta nos surpreender com as coisas bonitas da vida. Então, o casamento me faz entender o amor de Deus para com a humanidade. Então, o casamento é indissolúvel. Não tem jeito de separar o que Deus uniu. Porque quando Deus une um casal, une para fazer outro homem. E tem aquela passagem, né? O homem deixará seus pais, sua casa se unirá à sua mulher deixará, e os dois serão um só. É como se fosse um átomo, né? O átomo de uma partícula, você não consegue mais. Uma vez aquilo unido, é uma só, você não consegue dissolver, né? Separar aquilo. Da mesma forma o casal. Exatamente. Então, veja, o casamento, ele tem essa coisa de trazer a indissolubilidade. E o fruto disso é o filho. Você pode separar os bens, mas você não pode separar um filho. Como é que você vai partir um filho no meio e dizer, isso é meu, isso é dela? Não existe. Então, o que Deus une, o forte, o fruto da união conjugal são os filhos. E os filhos, ainda que o casal se separe, os filhos não separam. Então, o casamento é uma oração. O homem, ele se sente, ele é elevado à categoria de divina quando ele é pai. Porque só Deus fez o homem. E só um homem e uma mulher pode fazer outro homem. Então, nesse momento, o casal é divino. O homem, ele é ascendido, ele é promovido. Então, no momento que o filho nasce, e é bacana, Gesane, por isso que é o que Deus, por isso que é um só corpo, uma só carne, que eu não consigo ser pai sozinho. Então, a mulher é aquela que completa o homem. O homem é aquele que completa a mulher. Por isso a escolha tem que ser uma escolha de amor. Porque o que nasce daqueles dois tem que ser o orgulho, a alegria. Fruto de um verdadeiro amor. De um verdadeiro amor. Né? E Deus só concede ao homem de chegar a serem bem semelhante a ele quando ele faz um homem. Então, o sentimento dos pais quando as crianças nascem deve ser o sentimento do Divino Pai Eterno quando soprou as narinas de Adão. Agora, Padre Camilo, a igreja, em restritíssimos casos, ela fala que o casamento às vezes pode não ter sido validado. Em que casos seriam esses? Por ser uma coisa divina,
o casamento não pode ter engano, não pode ter mentira. Então, vários casos levam à nulidade do matrimônio. Por exemplo, se um homem casa-se tendo uma amante antes e a mulher não sabe, é inválido. Porque houve engano. Se há engano, se há traição da vontade, não há matrimônio. Se depois de casar, um dos cônjuges fala, não quero mais ter filho, isso também seria uma mentira? Não quero ter nenhum filho. Se um quer e o outro não. Aliás, se um casal chegar para mim e falar assim, eu vou me casar e não quero ter filho, eu não posso casar na igreja. Porque o fruto do casamento é o filho. É igual fazer, eu vou ser padre, mas não vou celebrar a missa. Eu vou ser padre, mas não vou confessar. Né? É incoerente. Então o casamento tem que ser assim. É diferente daquele casal que não pode ter filho. Né? Às vezes, por algum motivo, não pode ter filho. E tem vários motivos que não pode ter filho. Outra questão, você casa com um homem e descobre que ele é homossexual. Depois do casamento. É inválido, porque te traiu. É inválido quando o gênio, há uma incompatibilidade de gênio. Também, nesse caso, é inválido. E aí, para solicitar a nulidade do casamento, tem que entrar com petição no tribunal da igreja, né? Mas aí tem uma coisa. Primeiro, procurar o padre, fazer um escrito contando como conheceu, por que casou, quais são. Aí o padre encaminha para o tribunal eclesiástico, e lá tem juiz, e tem uma porção de pessoas, aí tem psicólogo, tem advogados, tudo pessoas habilitadas. E tem que comprovar ali mesmo. Sim, aí tem que ter testemunha, chamar as pessoas. Sim. E uma vez nulo, a pessoa pode se casar de novo. Agora vamos voltar no caso aqui, que é o teor da minha pergunta aqui, o cerne da questão. O casal se separou, já teve 2 filhos, não se dão mais, separou. Como é que fica essa situação dessas pessoas perante a igreja? Porque a gente está falando aqui de segunda união. Mas eu separei, não casei de novo, eu sou uma divorciada. Essa mulher, ela continua sendo bem-vinda à igreja, mas ela não pode comungar nem confessar. Todos são bem-vindos à igreja. Primeira coisa, tem que acabar com isso. Todos são bem-vindos. Essa mulher que foi casada e separou, e ela não teve matéria para nulidade, e ela vive sozinha, ela pode comungar, pode ser madrinha, pode assumir ministérios na igreja. Ela ou ele, às vezes fez uma opção por viver sozinho, não tem problema nenhum. O dia que ela arrumar um namorado ou um marido, um segundo marido, aí ela já estará... Rapidinho, esse caso aí, a mesma coisa vale para quem é viúvo. Pode continuar se confessando, claro. Não tem problema. Tá. Agora, então, uma vez separada a pessoa, arranjou um outro companheiro, aí já tem restrição. Veja, existem restrições. Não sei se a palavra é certa. Impedimentos. Por exemplo, eu sou padre. Eu não posso me casar. O dia que eu me casar, eu deixo de ser padre, mas eu não deixo de ser católico, nem de ser bem-vindo à igreja. Então, no caso dos casais em segunda união, existem atividades na igreja que eles podem desenvolver, mas não ministérios. Por quê? Porque o ministério quer dizer pequeno mistério. Ele tem que estar numa sintonia fina com Deus. Mas alguém vai dizer assim, olha, e aquele cara que exerce ministérios e tem amante? Só porque é casado na igreja, ele pode exercer o ministério. Se você conhece algum cara que exerça algum ministério na igreja e tem amante, denuncie para o pároco e denuncie para o bispo. Porque mesmo que ele seja casado na igreja, se ele tem amante, ele não pode exercer nenhum ministério na igreja. Ele está cometendo grave adultério e traição. Adultério e traição. Então, preste atenção. Não é que a igreja permite, a igreja supõe que uma pessoa casada seja fiel. Mas se alguém sabe, eu, padre, conto um fato, numa paróquia que eu trabalhei, eu descobri, me denunciaram, que o ministro da palavra estava já velho, estava tendo uma amante. Eu simplesmente o chamei, conversei, eu falei, o senhor não pode mais exercer o ministério de ministro da palavra. Ele entendeu. Porque eu volto a dizer,
Todas as pessoas são bem-vindas na igreja. Acontece que a partir de nossas escolhas, há algumas restrições, alguns impedimentos. Por exemplo, eu amo a igreja, mas eu não posso me casar. É um impedimento. Se eu deixar de ser padre e me ajuntar com uma mulher, se não vier uma licença de Roma, eu não posso me casar na igreja. Também mesmo sendo padre. Se eu tiver uma mulher que eu deixar o ministério, só mediante a legalização sacramental que eu poderei comungar, ser padrinho, etc. Então, não fique infeliz por isso. A igreja tem um lugar para todo mundo. Jesus fala, na casa de meu pai tem várias moradas. Cada um vai ter a morada de acordo, o serviço na igreja, de acordo com a escolha que ele fez. Aí é um problema seu. E só para finalizar, tem aqui a exortação apostólica do Papa João Paulo II, né, São João Paulo II, sobre a família, que ele diz assim: a Igreja, contudo, reafirma sua praxis, fundada na Sagrada Escritura, de não admitir a comunhão eucarística aos divorciados que contraíram nova união. Há, além disso, um outro peculiar motivo pastoral. Se admitissem a estas pessoas a Eucaristia, os fiéis seriam induzidos a um erro, em confusão acerca da doutrina da Igreja sobre a indissolubilidade do matrimônio. Então é tudo uma questão de coerência. Na verdade, é tipo assim, quem separa, não separa porque é sem juízo, separa com muita dor. A Igreja sabe disso e participa dessa dor. Então, veja bem, sempre é um só que pisa na bola. Então, na verdade, o que nós queremos como igreja é fazer o seguinte: está vivendo essa experiência, procure seu pároco, seja orientado por ele. É preciso ir no escritório paroquial, explicar sua situação, porque no caso da separação, Gesane, cada caso é um caso. Nós podemos dizer, um caso é você namorar um cara separado. Outro caso é você namorar um cara casado e atrapalhar o casamento dele. Então, nesse contexto, existem muitos degraus aí. Portanto, o que eu oriento é você procurar o padre da sua paróquia. Se quiser conversar comigo, eu estou aberto. Maravilha. Vamos para a bênção, então? Vamos lá. Agora você pega o copo com a água, pega a sua plantinha, coloca aqui perto, ou se você tem um belo jardim, como o que eu tenho na casa paroquial, a água e depois você joga a água no jardim. E agradeça a Deus as maravilhas. É lindo o cântico de Daniel no capítulo 3, o cântico da natureza, né? Tudo louva ao Senhor, inclusive as plantas. E através da nossa boca, como diz a oração eucarística número 3, todas as plantas louvam a Deus. Deus Pai de misericórdia, eu te peço que digna abençoar esta água, a fim de que ela tenha força salvadora para afastar os males e as doenças, abençoar lugares, plantas e animais. Abençoar essas plantas que são frutos da beleza e da pureza do coração humano e do perfume do amor de Deus para com os seres humanos. Abençoai as pessoas e suas plantas, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Tome a água. Depois você pode também jogar essa água na sua planta para que ela possa ser abençoada. E para finalizar, tem agenda, né? Rapidinho, falta 1 minuto. Falta 1 minuto. Eu quero lembrar que nós teremos no dia 23 de setembro, durante todo o dia, o encontro dos comunicadores católicos da província eclesiástica de Juiz de Fora, que envolve a diocese de Juiz de Fora, de São João del Rei e de Leopoldina. Que no dia 23 à noite, o Grupo Arte e Louvor estará fazendo a Noite do Pastel para poder ajudá-los a gravar o CD. No dia 30, nós teremos a Noite do Caldo da comunidade São Judas Tadeu. Olha aí a imagem da igreja de São Judas Tadeu que nós vamos construir, então vale a pena vir, vai ter música ao vivo. E no dia 1º, nós vamos ter um encontrão dos jovens. Você que é jovem, que queira vir, venha cá, faça a sua inscrição com o grupo de São João Nepomuceno, que vai reformatar um encontro que seria um Maranatá. Maravilha. O Senhor está conosco. Muita reflexão e muito louvor. E no dia 29, nós temos a festa dos Santos Arcanjos na comunidade dos Santos Arcanjos no Marumbi. Todo mundo convidado, tá tudo na folha de Santa Rita, tudo. É só conferir lá. A gente se despede desejando que você tenha um ótimo restinho de fim de semana. Sábado que vem, eu e o Padre Camilo estamos te esperando aqui 3 horas da tarde. Até lá!
Programa Santa Fé, um oferecimento Paróquia Santa Rita, construindo a comunidade dos sonhos.